Olá pessoal, estamos começando mais um programa Neto Alto, programa esse que traz para vocês os profissionais que fazem do seu talento e do seu trabalho uma referência em benefício do povo de Alagoas. Hoje eu estou tendo o prazer de trazer um case de sucesso, uma referência principalmente no mercado da construção civil, estou falando da Carajás. Estou recebendo aqui o diretor comercial da Carajás, do Grupo Carajás, nosso amigo Alex Mendonça, veio aqui bater um papo. Eu quero, em nome de todos nós que fazemos aqui o programa Neto Alto, Alex, agradecer a sua vinda e já perguntando quem é Alex Cícero de Mendonça Alves. Seja bem-vindo, amigo. Olá, Neto. A gente é que agradece. Muito obrigado pelo convite de estar aqui nesse programa maravilhoso. E é uma satisfação grande a gente trocar uma ideia, conversar, falar um pouco sobre o que é o mercado de material de construção, quem é a Carajás, quem é a família Carajás, que o tanto quanto a família alagoana reconhece que a Carajás tem um pouco dessa história. A gente vai trocar um bocado de ideia boa aqui hoje. Interessante, você falou uma coisa perfeita. A Carajás, ela tem uma peculiaridade interessante, principalmente no mundo business, né? Que não, rapaz, empresa com família não dá certo. E a Carajás, ela vem na contramão desse dilema, né? Tanto é que todos os seus irmãos, são 4 filhos, né? E tem também seu Álvaro. Esses 5 grandes profissionais fizeram hoje da Carajás com que ela fosse um case de sucesso. Eu pergunto a você, como é que você consegue, aí eu estou falando do Alex Mendonça, trabalhar na Carajás, fechar sua porta, ir para dentro da sua família, no qual os diretores também fazem parte desse projeto, e ao mesmo tempo cuidar dos seus filhos, no qual os filhos os seus sobrinhos também estão inseridos, enfim. Essa composição família-trabalho, como é que você, o Grupo Carajás, no caso a família Carajás, consegue administrar isso, Alex? Eu costumo dizer que a Carajás ela não tem segredo, ela tem muitos valores, né? Através de minha mãe, Dona Marisa, nossa matriarca, né? E o nosso pai, Álvaro Mendonça, onde eles ensinaram muito bem a gente, né? O Abílio, o Alexandre, o Alex e o Antoine, para que a gente conseguisse, sempre que a gente tivesse dúvida na empresa de algo, de estresse, porque a vida profissional ela claro, é bem estressante. Somente o comércio, né? Ela sempre olhasse para os valores da família, os valores da união. Então toda vez que a gente tem esses estressezinhos, a gente olha lá para esses valores, para esse ensinamento, e a gente acaba, digamos assim, fazendo essa dupla dinâmica ou esse quarteto fantástico que são esses irmãos. Então eu vou começar aqui um pouco. Meu pai começou há 50 anos atrás com madeira, é o presidente de honra do grupo, né? Ele tem toda a estrutura da empresa de madeira dele e a Carajás Home Center, onde tem os 4 irmãos sócios, né? Então, o que acontece? Dona Marisa e seu Álvaro ensinou muito bem a gente, né? Eles costumam dizer que nós temos, são 4 filhos, são 4 pessoas totalmente diferentes, né? Ou seja, o Abílio tem um jeito de ser, o Alexandre, o Alex. Então a gente sempre se completa, né? Então o seu Álvaro, ele fala uma coisa bem importante. Ele diz: meu filho, antes de qualquer, digamos assim, de qualquer desafio que você possa ter na empresa, sempre olhe para a família, sempre... Os valores, né? Sempre valores, dialoga, né, com a família, né? Porque você olhando para esses valores, com certeza a empresa ela vai se desenvolver, né? Pode ter certeza. Engraçado que você fala de valores e uma das coisas que eu acho interessante dentro da Carajás é a relação família-funcionário. E eu, dando uma olhadinha em algum material seu, né? Quando a gente traz um convidado, você tem que saber com quem vai conversar. Em um dos bate-papos, uma entrevista sua, que eu, até no ano passado, você retratava exatamente a importância do seu funcionário, onde ele pode ser seu maior aliado com o seu maior concorrente. Eu achei bacana essa sua ponderação. Eu gostaria até que você explicasse melhor, até porque a Carajás você coloca isso em prática, né? Claro, um dos valores que a Carajás tem é a dor de dono, um dos valores que a Carajás tem é a humildade, simplicidade da maneira de se relacionar com as pessoas. E a gente sabe, Neto, que um dos maiores patrimônios que a gente tem, o maior patrimônio são as pessoas. Verdade. As empresas têm marca, as empresas têm produto, as empresas têm bom atendimento, mas se não tiver o calor humano, se não tiver as pessoas, não vai. Então a gente costuma dizer o seguinte lá na nossa empresa, é o nosso lema: cuide bem do seu colaborador, porque ele vai cuidar muito bem do seu cliente e o seu cliente vai cuidar bem do seu bolso. Então a gente trabalha, porque a empresa vive de lucro.
não é? Perfeito. A Carajás é uma empresa que ela precisa desse lucro para ela se auto-investir em novos empregos, né? Em desenvolver as pessoas. Então, o lema da gente é exatamente ter um bom clima, né? E engraçado, Neto, porque a Carajás, a fase do home center tem aproximadamente 25 anos. Carajás, no grupo total, tem quase 50 anos. Então, ela está se transformando e cada dia mais ela precisa, né, melhorar e transformar essa cultura sem esquecer esses valores. Então, esse é o nosso desafio. Fazer com que o nosso cliente, que cada dia mais ele precisa e exige mais competência, exige mais essa experiência, essa jornada desse cliente, com várias experiências que os clientes têm no mercado. Então a Carajás tem que continuar nessa pegada de digitalização, trazer o e-commerce para o mundo off, o off. E a gente tem um desafio grande para não esquecer esses valores, não esquecer essa cultura e transformar, né? Até porque a gente sabe que o mundo imobiliário ele tem várias fases, né? Hoje a pirâmide, né, os maiores consumidores de material de construção são as pessoas acima de 35 anos, mas tem uma turma de 15 anos, 20 anos que já vai estar consumindo. Então o e-commerce ele é uma transformação e a gente fica perguntando como é que essas pessoas, como é que essa família Carajás pode se transformar acompanhando, né, os valores da empresa, essa cultura transformando nessa digitalização. Então a gente vai conversar um bocadinho sobre isso. Um bate-papo muito interessante, mas eu queria me aprofundar também, principalmente nas questões inerentes ao empreendedorismo, que é o forte da Carajás. Mas uma curiosidade, eu queria até dividir, hoje é domingo, dividindo com o pessoal de casa, muito se fala na Carajás, a Carajás. Por que o nome Carajás? Boa pergunta. Veja, meu pai começou muito cedo no trabalho e ele ensinou isso pra gente. Eu comecei com 13 anos de idade, outro irmão com 14, com 12, então a gente sempre trabalhou, né? Era a diversão de vocês, né? E... A diversão era ir pra loja, ajudar o pai. E meu pai, quando começou, ele era representante, né? Na época, Maceió, Alagoas, era dominado pelos portugueses, os madeireiros dominados pelos portugueses. Então meu pai começou a trazer madeira, representando madeira do Pará, e naquela região lá tem o Carajás, a Serra dos Carajás, onde tem muita madeira, e nasceu desse nome exatamente por uma cidade, né? A cidade de Serra dos Carajás. Então, poxa, se a gente começou com madeira, Serra dos Carajás, por que não colocar o Carajás? Então veio esse nome, um nome bem peculiar. Pegou, né? Pegou. Isso, graças a Deus. E está indo, se proliferando aí pelo Nordeste. Vocês têm uma fase interessante, que é a que antecede a Fundação Dom Cabral, né? E a entrada sendo inserida dentro do processo de gestão da Carajás, onde vocês realmente botam a aeronave na cabeceira da pista e realmente decola. Fala um pouco para a gente da importância da fundação, o que é a Fundação Dom Cabral, para que as pessoas possam, porque a Carajás cresceu, mas às vezes o crescimento ele tem que ter ordenamento, né? Tem que ter a sequência, né, dos processos logísticos, né? Planejamento, execução, coordenação, controle, enfim, e isso que vocês fazem muito bem. Eu queria que você dividisse isso com a gente, a importância dessa fundação abraçando o processo de gestão da Carajás. Perfeito, Neto. Isso é uma pergunta bem legal, porque eu adoro falar sobre isso, né? Eu costumo dizer o seguinte, a Carajás ela tem uma fase antes da Dom Cabral e pós Dom Cabral. Então, a gente, graças a Deus, a gente começou a crescer, montamos o primeiro home center, o segundo. Chegou um momento que a gente falou, caramba, ou a gente se organiza para crescer, ou a gente não vai conseguir replicar. Então, foi o que a gente fez. A gente, caramba, quem é a referência no mercado para estruturar um bom planejamento, né? Porque a gente sabe que é importante a execução. Mas se você não saber qual é o caminho que você quer traçar, verdade, quais são os clientes que você quer conquistar, quais são os tipos de produtos que você quer desenvolver, você pode estar confundindo tudo isso aí e misturando tudo e qual o caminho que a gente vai chegar. Então a gente trocou uma ideia aqui com a Dom Cabral e a gente falou, olha, Carajás, olha, irmãos, vocês precisam ajustar toda essa velocidade que vocês têm, esse empreendedorismo que você tem, de uma forma metodológica, fazendo começo, meio e continuidade. A gente não diz fim, mas continuidade é um planejamento. Então, a gente trocou uma ideia
com Adão Cabral, tem algumas metodologias, né? Algumas premissas importantes, quais são os mercados que a gente quer atuar, quais são os tipos de produtos que a gente quer atuar, qual é o tipo de comunicação que a gente quer atuar com o cliente. Então, eu costumo dizer que existe uma profissionalização muito mais forte depois disso, porque cada ano que a gente vai fazendo um planejamento estratégico, sempre para 2, 3, 4, 5 anos, a gente vai refinando e tendo a necessidade de desenvolver mais setores, desenvolver e estruturar mais pessoas. E aí é onde é gostoso, porque a Carajás, há 15, 20 anos atrás, ela tinha 100 funcionários, 200 funcionários. A Carajás hoje, ela, graças a Deus, conseguiu replicar quase 3 mil funcionários diretos, com mais 1.500 funcionários indiretos. E aí, dentro desse planejamento estratégico, a gente tem um plano de voo de cada área. Então, a gente tem um planejamento estratégico que ele se desdobra lá na área comercial, na área de pessoas, na área de supply chain, onde a gente pode falar um pouco sobre isso, que é um dos pontos que está inerente à nossa empresa, de como a Carajás vai desenvolver essa experiência do cliente, em ele comprar rápido e chegar rápido os produtos. Sabe que tem empresas que estão entregando em horas. O material de construção é um desafio. Nenhum material de construção do Brasil ainda conseguiu. Mas tenho certeza que a Carajás vai fazer essa disrupção, com certeza. Então, tudo vem de um planejamento. Agora, não adianta também, né, ter um bom planejamento se não tiver uma boa execução. Um bom planejamento tem que ter uma boa execução. Não adianta ter um bom começo se tem um péssimo final. E né? boas pessoas nos lugares certos. Concordo. Tá vendo aquele café da Carajás ali, ó? Vamos tomar um café da Carajás? Topa? Pessoal, bate-papo bacana, trazendo para você uma radiografia desse case de sucesso chamado Carajás. A gente volta já. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Imaginem 1.065 creches do CRIA lotadas, ou 40 cruzeiros cheios de turistas chegando em Maceió. Não, mais fácil. Imagina 10 chapichões lotados. Conseguiu visualizar? É gente pra Mais de 210 mil pessoas acompanham as redes sociais do governo diariamente. Do lado de cá, tem uma galera massa trabalhando e um governador que não dispensa história. E desse lado aí tem vocês, curtindo, interagindo, comentando, fiscalizando. Reclamando. A nossa equipe de planejamento, produção de conteúdo e monitoramento está sempre on para vocês, em todas as redes sociais. Todas mesmo. São conteúdos diários em todas as plataformas para fazer com que a informação chegue na palma da sua mão. Afinal, alagoano bem informado é alagoano que segue o governo de Alagoas. Aproveita que você já chegou no final desse vídeo e clica no sininho para ativar as notificações. Você não vai querer perder nada depois dessa propaganda toda que eu fiz, né? Eu posso divulgar o meu arroba também? Acabe com as desculpas para não procurar o Sebrae. É empreendedor? Ligue, mande um zap, vá ao Sebrae ou ele vai até você. Ah, e tem tudo no portal. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos com o programa Neto Alto, hoje tendo o prazer de receber o diretor comercial do Grupo Carajás, Alex Mendonça. Alex, nós estávamos conversando agora no intervalo, né, no Café da Carajás, exatamente os processos logísticos da Carajás, algumas coisas que você sempre diz, Neto, a gente cresce fisicamente, mas a preocupação é de crescer no bom atendimento. Esse é o grande diferencial da Carajás? Com certeza. A gente tem que trazer a profissionalização com o calor humano. Verdade. Que a Carajás tem. Perfeito. E como a gente estava falando no primeiro bloco, né, o calor humano é exatamente a gente tratar bem os nossos colaboradores, treinar ele bacana, deixar eles bem motivados para que eles possam tratar bem os nossos clientes. Então, isso é um bom diferencial da nossa empresa. Agora, não é só isso, a gente também tem que treinar, porque
Eu costumo dizer uma coisa bem interessante, né? Quando você traz a formação para o profissional, normalmente, tudo aquilo que você tem, aquele conhecimento, você acaba dando um pouco de tumulto, porque você gera, a transformação gera um pouco de tumulto. Então você tem que acreditar no plano, você tem que acreditar naquilo que você colocou como esse planejamento que a gente estava falando. Então, depois que você traz a formação, que vem um tumulto, aí depois você vem a normalidade. Então, a Carajás passou por vários N momentos de desafio, né? Na área comercial, na área de operações, agora que a gente vai falar um pouquinho sobre a área de supply chain, onde a Carajás está estruturando. Então, é normalmente isso. Vem a formação, depois vem o tumulto. Acredite no plano e aí siga em frente, que depois vem a normalidade. Principalmente com a injeção motivacional, que é uma coisa que vocês sabem fazer muito bem, não é isso? Pessoal de casa, vamos conhecer um pouco mais, né, dessa grande empresa chamada Carajás. Produção, joga um vídeo aí da Carajás, belíssimo para vocês. O melhor da vida você constrói, pra tudo que você faz, pode contar com a Carajás. A Carajás tem soluções completas com qualidade, variedade e tudo o que você precisa para construir, reformar ou decorar a sua casa do jeitinho que você sempre sonhou. Além disso, temos sempre uma oferta especial para você, seja em nossas lojas, no app, no site ou no WhatsApp. Pode contar com a Carajás. Aí está, pessoal, Carajás e a forma, né, Carajás de gerir. Vocês não, né? Nós passamos há 2 anos por um dos momentos mais difíceis de nossas vidas, aquele que vai ficar marcado, eternizado nos nossos corações. E nós, pessoas físicas, né, guardamos na lembrança tudo que foi passado, nossos entes, né, nossos parentes que foram embora, enfim. E quando se trata da saída da pessoa física para a pessoa jurídica, ela também chorou, ela teve suas lágrimas, né? Muitos faliram, muitos, né, não chegaram a alcançar os objetivos que foram planejados. E a Carajás, na contramão disso que eu estou conversando, e aí eu estou lhe provocando para que a gente possa abrir esse debate para o pessoal de casa e para os clientes da Carajás, ela, no momento que muitas empresas fecharam-se as portas, nós paulatinamente voltamos ao dia a dia e a Carajás passa a criar o seu plano de expansão da Carajás. Eu confesso a você que eu admiro bastante esse processo de gestão. A pergunta é a seguinte: aquela Fundação Dom Cabral que preparou vocês com a aeronave na ponta da cabeceira da pista para voar, ela foi agora mais que necessária para que você, no momento que o mundo fez, aterrize ligeiro, que a gente vai ficar 2 anos em casa. E agora sim, abre-se as portas novamente, voe, e aí você volta a voar ainda mais alto? Excelentíssima pergunta, Neto, porque naquele momento que todo o mercado fechou, né, as pessoas ficaram em casa, preocupação com o bem maior que é a saúde das pessoas, a gente sabe que a gente precisava também, né, fazer com que as pessoas ficassem em casa, mas também entender por onde a gente poderia começar. Por onde a gente poderia recomeçar com segurança. Posso fazer um comentário? Claro. Pega o seu copo, vamos brindar. Eu estou sentindo que você está emocionado. Eu estou sentindo lágrimas nos seus olhos. Eu sei que não foi fácil. Então vamos brindar, oferecendo a vocês de casa esse momento importante, um diretor da Carajás, né, numa pergunta extremamente pertinente. E a gente que está aqui, né, durante 5 anos já, até as lágrimas a gente sabe que é o coração falando. Já não é o Alex, diretor comercial. Neto, não é fácil. Nós perdemos alguns entes queridos, familiares dos nossos funcionários. Naquele momento, Neto, a gente olhou para as pessoas e falou: nós não vamos demitir ninguém. Saibam que a gente vai estar junto, não é só nas horas boas, nós vamos estar nas horas também desafiadoras, porque é ali onde se mostra o campeão, né? É exatamente nas horas difíceis. Então, montamos um time de alguns líderes de alguns setores e criamos um comitê de crise. Algum ente querido que precisasse de algo dentro das possibilidades dos nossos funcionários. Então, a gente montou esse time para a gente falar bem alinhado, não só com os nossos funcionários, como também
né, para o mercado. O que a gente poderia fazer com segurança para que aquele comitê pudesse resolver alguma necessidade de algum cliente. Às vezes tinha clientes que ligavam desesperados para a gente, que houve um problema na casa, houve um problema de eletricidade, de vazamento. Então a gente teve que alinhar um momento tão delicado de deixar as pessoas em casa, os nossos familiares, os nossos colaboradores, né, fazendo com que a gente fizesse esse equilíbrio de pratos. E, obviamente, a gente tentando saber de como a gente poderia, né, trazer alguma necessidade para algum cliente, ou, de repente, também, a gente queria também abrir. Eu não posso ser hipócrita, não. Eu tenho conta para pagar, eu tenho tudo isso. Também necessidade. empresa, então, como é que a gente faz isso? Então, eu posso dizer que um dos pontos primordiais para a gente ter passado esse momento tão delicado foram as pessoas. As pessoas fizeram uma grande diferença. Mas não só as pessoas, a comunicação fluida, as pessoas falando, tinha muitas pessoas desesperadas, tal. Puxa, como é que a gente faz isso? Então a gente ia lá, o DHO, né, o RH trabalhou muito forte nisso para que a gente pudesse trazer o sentimento com a realidade e como a gente pode fazer, como a gente poderia desenvolver isso. Para todos nós, não foi fácil. Vamos falar de coisa boa, bora? Vamos lá. Vamos falar de coisa boa, pessoal de casa. Vamos falar de Carajás Praia e Carajás Marechal. Daqui a pouquinho, eu acredito em novembro, o diretor vai falar agora. Fala um pouco, esse mix de sucesso chamado Carajás Praia, que está bombando agora com a Med Rádios, né? Fantástico, eu tive lá, tive o prazer de conhecer com a minha esposa. E fale também sobre a Carajás Marechal Deodoro, sobre que está uma fila de gente já esperando só a inauguração. Coisa boa também, né? Claro. Veja que a vida, ela é mutável, vem a fase difícil, mas tem também as fases propositivas da vida, né? Eu acredito o seguinte, para que a gente demonstre uma liderança, não é só nos momentos bons, são nos momentos difíceis. A gente falou um pouquinho disso e pode ter certeza que muitos líderes e a Carajás saíram muito mais forte nesse Covid. Então, falando de expansão, eu queria fazer só um adendo. A Carajás tem aproximadamente 50 anos, essa marca aqui em Alagoas, e o Home Center 25 anos. E todas as pessoas perguntavam, mas Carajás, você tem em Maceió, você foi para Arapiraca e agora toda a expansão está nos estados. A gente está na Paraíba, João Pessoa e tal. E aí a gente fez outra expansão lá no Rio Grande do Norte. Depois a gente fez outra expansão, mas lá no Ceará. Mas por que não? A gente precisa. A cobrança aqui. A gente precisa aqui, de uma loja lá embaixo, né? Na parte baixa da cidade. A gente, maceiense, alagoano, vai chegar o momento certo. A gente não pode errar. Né? Então, dentro desse planejamento, a gente sabe que o ponto, a localização é primordial. Claro. O mix, a localização, a logística é primordial. E graças a Deus, fonte de muito estudo, muito trabalho para que a gente conseguisse uma boa localização. E aí veio a Carajás Praia. Graças a Deus, hoje, Carajás, né, Praia, está com toda a humildade do mundo, mas está uma das melhores lojas, uma das melhores vendas por metro quadrado. E não é só isso, né? A gente mostrou um pouquinho do que é Carajás, né? 5.0, se a gente pode dizer, porque a gente está no processo de transformação, que é a matriz, que foi a primeira, digamos assim, de reforma, de um novo visual, mas a gente já mostra a praia com a nova cara, com um novo layout, com a nova forma da empresa, né? Da mesma forma, né, que nós no café estávamos conversando sobre a mutação dos gestores. Vai saindo os gestores, a família mais experiente, e vai entrando os gestores mais novos. Isso é natural. Isso acontece. Renovação. Nós recebemos aqui o Grupo Parque das Flores, é a mesma coisa. Sérgio Craveiro, né, o Bruno Bentes, o Melro, enfim, é o mesmo processo. Família extremamente equilibrada, né, que tem o foco, a satisfação plena do cliente, também passou por um período difícil, esse programa logo estará aí com vocês, né, e não é diferente de pessoas responsáveis. Eu acho fantástico isso, processo de mutação, cada um dá a sua parcela de contribuição, sai, já vai chegando a turma nova, bacana, eu acho isso legal. Quando você faz alguns cursos ou faculdade, fala-se muito exatamente isso. Qual é o momento que você tem que passar o bastão? Qual é o momento? Perfeito. A gente estava falando quase agora sobre primeira geração, segunda e tal. Então a Carajás, ela
está na segunda geração, primeira e segunda ali, mas o desafio da gente vai ser exatamente nessa renovação. Então a Carajás mostra uma nova cara, né? Um novo conceito que o cliente nos pede. O cliente ele quer tudo em um só lugar, ele quer um mix, quer um bom atendimento, entrega rápido. Então a gente mostra realmente, Neto, um novo conceito. Então acredito que a disrupção do varejo ela está exatamente nessa omnicanalidade, né? Do off com o on, tudo integrado. Você ligar para Carajás hoje pelo Zap, pelo Instagram, pelo telefone, pelos aplicativos de comunicação. Né? Então, é isso que faz, digamos assim, uma empresa de coração, uma empresa que tem pessoas ali, fazer com que os nossos clientes sintam isso, sintam esse serviço. Coisa boa, estamos praticamente já terminando. Eu falei para você que o programa é tão gostoso que o tempo voa, mas uma pergunta bem rápida, a resposta é bem objetiva. Qual a mais fácil, no caso, qual o projeto mais fácil na sua concepção, ver a Carajás sendo inaugurada em Salvador e Pernambuco? Eu estou provocando vocês, né? Que a cobrança de Recife tinha Maceió. Ou ver o CSA voltar para a primeira divisão da Série A? Bom, isso aí eu vou falar... é azulina. Isso eu vou falar com muita paixão. Eu comecei a trabalhar desde os meus 13 anos de idade. Minha gente, quando você faz com amor, quando você faz com carinho, quando você faz com sangue, sabe? Tem um gostinho do quero mais, tem um gostinho que isso foi o que a família Mendonça sempre trabalhou na família Carajás. Então, se você faz com amor, se você faz com carinho, tudo é mais fácil. Independente se é Carajás ou se é sua empresa, ou se é o nosso CSA ou o nosso CRB. Verdade, perfeito. Eu quero homenagear esse programa, a sua vinda aqui, em nome do timoneiro desse barco, chamado seu Álvaro Mendonça, pai de Alex Mendonça, de Alexandre, de Abílio, de Tuca. Então, assim, uma família muito bem estruturada, não somente empresarialmente, mas de formação. Eu tive o prazer e tenho o prazer, né, de conhecê-lo e dizer, né, para você o prazer que nós temos aqui do programa Neto Alto de levar para vocês de casa, na seriedade de uma empresa que é daqui, não é de fora. Ela não veio, ela não é forasteira, são daqui. Foi aqui que nasceu isso. Então, assim, leve o abraço a todos os que fazem, cada operário, né, cada funcionário, cada pessoa que colabora para o engrandecimento da Carajás e faça sempre daqui o seu espaço, amigo, e sua verdadeira tribuna. Nós é que agradecemos. Muito obrigado ao povo alagoano, ao Neto Alto, a todos que fazem esse programa maravilhoso, com tanta audiência. Carajás agradece, a família Mendonça agradece, e com muito orgulho e com muita humildade. A empresa alagoana, sede alagoana, sendo como a 5ª maior empresa de material de construção do país, é um motivo de orgulho dos nossos alagoanos. Então, esse recado, esse carinho que a gente fala para o povo alagoano, povo nordestino, povo alagoano, é um povo arretado. Então, acredito no nosso estado que o empreendedorismo, ele é muito, mas muito gostoso quando você dedica não só o seu tempo, mas você entusiasma o seu filho, o seu neto, a sua esposa. Acredite que eu acredito que isso é um sucesso, com muitos valores, com a família unida, a coisa dá certo. É isso aí. Levo mais uma vez o abraço a todos, tá bom? Obrigado. Pessoal, lembrando que o nosso programa tem o apoio da Carajás. Não é à toa que o Alex veio aqui conversar com você. A Carajás é a única loja de material de construção que transforma o seu sonho em realidade. Então, se você vai construir ou reformar, faça como Alex Mendonça, ele só procura a Carajás, tá bom? Lembrando também, se você é um grande empreendedor e está passando por um momento difícil, tenha calma, o programa Neto Alto oferece para você o Sebrae. O Sebrae está de portas abertas para fazer uma transformação no seu dia a dia empresarial. Se você ainda não teve a oportunidade de ir até o Sebrae, vai lá, @Sebrae Alagoas, não tenho dúvida que você vai transformar a sua empresa. Sebrae, a ferramenta necessária para o seu crescimento empresarial. Na direção cinematográfica, Casa de Reis Filmes, na direção técnica, meu amigo Marcial Rufino e Alice Vasconcelos. Estamos encerrando mais um programa Neto Alto no dia de hoje, na certeza, não tenho dúvida, de reencontrá-los no próximo domingo, se Deus quiser. Um grande abraço, pessoal. Boa semana. Tchau. Valeu.